Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus seja com você. Quero falar hoje sobre uma pessoa que recebeu o título que eu vou dar essa mensagem de hoje. O amigo de publicanos e pecadores. Jesus, como você já deve saber de cara, ele certa vez foi acusado pelos fariseus, mestres da lei. Disseram que ele era homem beberrão, comilão, amigo de publicanos e pecadores. E eu quero trazer essa mensagem com esse título que eu falei agora, o amigo de publicanos e pecadores. Mas vamos ler um texto aqui na Bíblia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19. Mateus 11, 19. Quem já assistiu aqui o primeiro domingo do Congresso da Família, já terá visto a irmã Nádia já falar um pouco sobre João Batista. Então, Jesus, no versículo 18, um pouco antes, ele diz assim: veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Agora o 19. Veio o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí, um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos, que eram publicanos, e pecadores. Mas disse Jesus, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Como nessa versão que eu tenho aqui, diz, mas a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham, que acompanham a sabedoria. Então, os filhos da sabedoria mostram por suas ações o quanto a sabedoria de Deus é justa. Bom, o que é que eu queria falar sobre isso aqui? O que é que aconteceu, ou acontecia, enquanto Jesus andava e falava do amor de Deus, do juízo futuro, da vida eterna, falava dele mesmo como o Filho do Homem, se apresentava como o Salvador, embora não diretamente, por isso que muitas vezes até questionavam e pediam para ele dizer abertamente quem ele era, se era o Cristo ou não. Então Jesus, ele falou bem de João, no versículo 18, até antes um pouco, e no 19 ele diz o que é que diziam a respeito dele, quais eram as acusações que os homens tinham contra Jesus. Algumas acusações, tinham outras, mas algumas dessas acusações eram: Jesus era um comilão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores. O que é que nós vimos aí? O que é que eu pude ver e espero que você veja também? Primeiro, os líderes religiosos, os seus respectivos discípulos, eles tinham um padrão, uma ideia distorcida do que era a santidade. Na cabeça deles, os rabinos, os mestres, eles tinham que viver separados dos demais homens, que eles classificavam como pecadores. Então, se uma pessoa queria ser santa, ela tinha que viver afastada. Podia viver recluso, ou se relacionar apenas com pessoas da mesma patente, sabe? Com a mesma santidade que eles, e que até mesmo questão de vestuário. Jesus falou muito com relação à postura dos fariseus e dos mestres da lei, lá em Mateus 23 e em outros momentos também, porque eles amavam as vestes compridas, a saudação nas praças, serem chamados de mestres, etc. e tal. Jesus não fazia a menor questão de nada disso. Jesus vivia como um homem do povo. E o interessante nessa história é que, primeiro, como eu disse, a gente pode ver aqui o quão deturpada era a visão de santidade que os líderes religiosos tinham. E a outra coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus, ele veio se relacionar com pessoas comuns e veio trazer a santidade de Deus para perto do pecador. Olha que interessante. A vida de Jesus era marcada por essas relações com pessoas que eram proscritas, que eram tidas como rejeitadas na sociedade, pessoas que não eram dignas de entrar na presença de Deus, pessoas que muitos deles achavam que não mereciam sequer ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que na cura do cego de nascença, um dos fariseus, conversando, disse assim: mas a plebe, ao povo que não sabe a lei, é maldita. Disse isso, ou seja, isso refletia o pensamento dos líderes religiosos daquela época. Mas Jesus não era assim, Jesus era diferente. Uma das coisas que marcou a vida de Jesus era isso. Ele se relacionava com pessoas comuns.
pessoas simples e pessoas com uma série de problemas interiores. Muitos se sentiam rejeitados, muitos eram invisíveis na sociedade, muitos se sentiam depreciados, tinham seus problemas realmente para serem tratados, mas Jesus vem e muda o cenário ali naquela Jerusalém, naquela Nazaré, naquela Galileia, naquelas regiões todas em que havia uma visão do que era ser santo, havia uma visão do que era ser um servo de Deus, uma visão de como um mestre da lei deveria se comportar. E Jesus veio como o mestre dos mestres. Jesus, como disse lá em Filipenses capítulo 2, eu acho muito interessante o que Paulo fala. Paulo diz assim, que haja em vós, eu vou ler, eu quero que você leia também. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala algo muito interessante, que eu acho que é pouco abordado. Geralmente se pega esse texto para falar sobre a divindade ou a humanidade de Jesus. Eu vou ler aqui. Paulo diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou algumas versões dizem que subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se pegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, queridos, para mim, minha percepção desse texto é que, muito mais do que Paulo discorrer sobre a natureza de Jesus, se era humana, se era divina, se era um misto dos dois aqui na terra, a intenção de Paulo era uma só: fazer com que os seus leitores da sua carta, os filipenses, os cristãos na cidade de Filipos, pensassem uma coisa, tomassem uma decisão. No versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que ele queria. Quando ele escreveu a carta, ele queria mostrar qual foi a atitude de Jesus ao vir ao mundo, se fazer carne semelhante a nós, e ainda se relacionar com as pessoas que hoje, vamos imaginar, quem de nós seria capaz de arriscar a sua reputação e andar com gente que não presta, entre aspas, gente que era excluída da sociedade, gente que era classificada como pecador? Naquele tempo era só esse termo. Hoje você ia ver prostituta, ia ver outros termos aí, né, para classificar aquelas pessoas com quem Jesus andava. Agora, o interessante de tudo, queridos, é o seguinte: Jesus era amigo de publicanos e pecadores, mas Jesus ele veio trazer a santidade de Deus para perto dos homens. Ele mesmo foi um exemplo. Pedro, que conviveu com ele, pode dar testemunho de Jesus, dizendo que ele não pecou, nem houve engano nenhum na sua boca. Está na primeira carta de Pedro. E eu faço questão de ler, porque às vezes as pessoas olham só um lado dessa vida de Jesus aqui na terra, de Jesus ser uma pessoa, sabe, totalmente aberto, que se relaciona com todo mundo e não critica ninguém, não fala mal de nada, não fala do erro de ninguém e aceitava tudo. Não foi bem assim. Jesus se relacionou. Agora, uma das frases que Jesus mais usava: vá e não peques mais. Sabe o que ele quer dizer com isso? Mude de vida, seja transformado, não permaneça no erro. Era uma das frases que Jesus mais usava, era essa: vá e não peques mais. E lá nessa carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Por que Pedro pôde escrever isso? Porque Jesus, apesar de ser amigo de publicanos e pecadores e ser acusado de ser comilão e beberrão, Jesus não pecou, nem houve engano nenhum na sua boca. Então Jesus soube se relacionar com as pessoas ao seu redor, não ficou tentando se afastar delas. E o que é que a gente aprende hoje? A gente tem que saber se relacionar com todos ao nosso redor. E não tentar dar uma de mais santo do que todos, ou intocável.
temos que ser capazes de nos relacionar com pessoas que hoje precisam de esperança. Jesus veio trazer esperança para muitas pessoas que estavam ali oprimidas, deprimidas, rejeitadas, excluídas da sociedade. Nosso papel hoje, como igreja do Senhor, como discípulo de Jesus, é seguir os seus passos e ser amigos no sentido de se relacionar com essas pessoas com um objetivo, o mesmo de Jesus: fazê-las conhecer o caminho da verdade, de essas pessoas irem e não mais pecarem. Mas eu quero dizer, não pecar nunca mais, não. O que isso quer dizer? Não pratique. Você pode errar. Qualquer um de nós pode errar, qualquer um de nós pode pecar. Mas não como hábito, não como prática, mas como uma eventualidade, como um acontecimento. Então Jesus, Ele espera que eu e você tenhamos a mesma atitude, como Paulo disse, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de Ele poder se relacionar, sem criticar, sem julgar, sem condenar, ser capaz de acolher e mostrar o caminho para a vida. Foi o que Jesus fez. E hoje, como igreja, temos esse papel. Espero que você entenda e espero que você se aprofunde nas Escrituras e cumpra esse chamado de Deus para ser semelhante a Jesus em todos os aspectos. Que Deus abençoe, continue curtindo o nosso canal, continue indicando para amigos e familiares. Que Deus te abençoe e se inscreva para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo, você está atualizado, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.